Mais um Bestcast com a entrevistadora Priscila Nabosny. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje em nosso estúdio, Bestcast, temos o convidado Marcos Pontara, aluno do segundo ano de Teologia da Universidade Unicesumar. Olha, Unicesumar! Já ouvi falar dessa universidade. Sei que ela tem muitos cursos bons, tanto a nível presencial como à distância. Quem vos falará sobre missões evangelísticas é o nosso convidado Marcos Pontara. Vamos lá, Marcos. O que é para você missões evangelísticas? É muito propensa essa pergunta porque as pessoas têm um conceito errado, né? Na verdade, as missões evangelísticas, infelizmente, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, eles vieram departamentalizando, separando a missão da função da igreja. É como se fosse, tem os vocacionados, esses vocacionados vão fazer missões e a gente segura na corda e envia eles. Mas não é só isso. Todos os cristãos, todos que são chamados, todos que são perdoados, todos que foram batizados, eles são missionários de Deus. Eles têm que fazer a missão, levar o ID de Jesus. Infelizmente, isso não está fumegando muito nos corações das pessoas, pois nos séculos passados, as pessoas pregavam o evangelho, elas divulgavam as boas novas, sem muito receber, sem muita oferta, sem muita ajuda, porque estava dentro delas a vontade de evangelizar, de fazer o ID de Deus. Seus corações queimavam por missões. Desde a igreja enviadora e os enviados para as missões transculturais. Eu convivi com pessoas, Priscila, você já deve ter ouvido falar, né? Em colégios missionários, igrejas missionárias, não é isso? Sim, já ouvi falar. Então, eu convivi com pessoas, diretores, pastores, crianças, e todos contribuíam com missões. Vendiam latinhas, eles coletavam ofertas, faziam bazar, vendas de latinhas, como eu disse, né? Doações, recebiam doações e angariavam fundos para sustentar os missionários. E era quase impossível os membros não saberem o nome dos missionários que estavam no campo. Entendi. Então esse era um plano de ação prática, né? Que eles tinham. Exatamente, é um plano prático e estava aceso no coração. Desde o pastor, desde os líderes até as crianças, eles trabalhavam em missões. Hoje isso está meio apagado, isso aí, infelizmente. Ah, compreendo. É tipo uma casualidade, né? Não vamos dizer assim uma casualidade, isso é o que estava acontecendo hoje, né? Tempo em tempo, vemos os movimentos missionários surgindo nas igrejas. Fala-se de oferta de missões, mas os membros não respiram missões. O que é respirar? Respirar é você acreditar que você não consegue viver sem aquilo, né? Porque Deus, o próprio Criador, fundador da igreja, Jesus, ele não vai colocar em nossos ombros uma responsabilidade que nós não vamos dar conta. Então, ele quer que sejamos missionários, pregadores da palavra de Deus. E é muito importante lembrar, não é só divulgar a palavra, mas com a nossa própria vida, né? O nosso testemunho de vida, por onde passamos. Por exemplo, tem um casal aqui que eu admiro, eu era criança, eu não era crente, e esse casal já eram assembleanos. Eles passavam em frente da minha casa, eles iam para o culto, voltavam. Hoje eu os vejo com bem idosos, né? Mas a sua vida, a sua comunhão com Deus, o seu dia a dia, fala muito ao meu coração até hoje. São missionários não só da pregação falada da palavra, mas também do seu testemunho de vida. E isso é muito importante, por onde quer que passarmos. Ah, ok, senhor Marcos Pontara. Muito interessante as suas respostas. Com certeza deu para esclarecer as dúvidas de muitos ouvintes. Agora me diz uma coisa. Por que acontece assim? Suas perguntas são fortes, né? Mas como a gente respira a missão, não fica difícil responder. Ao longo dos séculos, como eu disse para você, né? Departamentalizaram tudo. Isso veio uma influência muito grande, uma influência grega,
em que separava as coisas, separava várias funções, né? Tanto nos quartéis quanto na área comercial. E isso, infelizmente, veio passando para o nosso Brasil. Nós temos uma influência muito grande, grega, aqui no Brasil. E com isso, uma forma errada, eles vão separando o todo, pega uma missão de todo e joga para alguns, sendo que, na verdade, todos têm que estar imbuídos, né? Todos têm que estar juntos nessa grande missão, nessa comissão verdadeira. E nós seríamos muito mais fortes se tivéssemos muito mais cristãos convertidos. Não precisava ficar essa patifaria aí, essa briga de políticos, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Nós ganharíamos facilmente, porque seria muito mais leve, né? Eleger um presidente, eleger os senadores, eleger os políticos, as leis mudariam e o povo viveria bem mais feliz. É verdade. E continuando falando de missões evangelísticas, e quais seriam os problemas de hoje dentro de missões evangelísticas que o senhor tem visto e convivido? A problemática é que a luz não chega no tempo hábil aos não crentes. Cresce a escuridão, as casas noturnas, bebidas, brigas, mortes, prostituições, afastamento de Deus, gerando com isso crianças, adolescentes, famílias desestruturadas, com base familiares deturpadas. Em poucos anos, essas dificuldades, essas falências na educação, ela vai despejar justamente dentro da família, né? Acabam sendo manifestas na sociedade, gerando um círculo de desgraça. E quem é que está por trás disso? O nosso adversário. Ele veio para matar, roubar e destruir. A igreja tem um papel fundamental. Eu não quero afirmar com isso que a igreja sozinha resolverá tudo, mas impactará positivamente a vivência de uma vida abundante, uma vida alcançada pelo Evangelho e ligada no céu. Ela é ligada no céu. Uma igreja que vive o amor, o partir do pão, que tem a chama de Cristo acesa dentro de si, não há quem segura. As portas do inferno não prevalecerão. Quanto mais as portas humanas e terrenas, cinemas, boates, transformarão em igrejas. Prostitutas se transformarão em missionários. Drogados em pastores. Mendigos em empresários. Nós temos um poder gigantesco dado por Deus. A palavra poder vem dínamos, né? Dínamos é a mesma palavra que escreve dinamite, ou seja, nós cristãos nós temos o poder de explodir, de fazer algo explodir no inferno, para que as vidas sejam transformadas e mudadas e agraciadas por Deus. Ok. Então, senhor Marcos, quero te agradecer pela sua participação aqui no nosso programa Estúdio Bestcast. Ah, sim! Agora eu tenho uma pergunta final para fechar com chave de ouro. Já estava se esquecendo. Agora me diz, dentro ainda aqui do assunto missões evangelísticas, e qual seria o plano de ação prática para resolver tudo isso que foi falado hoje aqui, para os nossos ouvintes? Bom, há diversidade de ministérios. O Espírito é o mesmo. Há diversidade de igrejas na Terra. Deus, as fontes são inesgotáveis para que haja uma edificação das igrejas na Terra. Mas o meu plano de ação, eu acho que as igrejas deveriam se unir mais. A união das igrejas é fundamental. Respeito aos diferentes ministérios, isso é muito importante, manter o respeito um pelos outros, mas com a lente da missão da igreja desfocada, a igreja entra na seara que Deus não determinou. Às vezes a gente vê pastores com potenciais tremendos, líderes que levantam uma bandeira, nada a ver, uma bandeira política. Eu não quero dizer que nós não devemos estar na política, devemos sim, porque é na política que fazem as leis, é na política que
aprovam as novidades para o nosso país. Claro, mas a gente não pode só pegar uma bandeira como se fosse um partidarismo e esquecer da nossa missão principal, que tem que estar correndo nas nossas veias, que é ganhar almas para Cristo, expandir o Evangelho. Então, como eu disse, as igrejas ela entra numa seara que não pertence a ela e fica perdendo tempo, porque o diabo, o adversário, ele não quer só que nós venhamos pecar. Se a gente pecar, a gente se arrepende, a gente se levanta, pede perdão a Deus, é claro que tem as consequências depois disso aí, mas ele quer fazer a gente perder tempo, porque quando a gente perde tempo, a gente não ganha almas. E dentro dessas almas, se tiver alguns missionários evangelistas, eles não serão alcançados, que o reino também não propagarão, não será aumentado o reino de Deus, não será propagado, perdão. Então é muito importante nós ficarmos mãos como a pomba, mas prudente como a serpente. Ok, muito bom. Olha, se eu, que estou aqui, gostei, imagine os nossos ouvintes. Então, Sr. Marcos, muito obrigado mais uma vez por comparecer aqui no nosso estúdio Bestcast e por tirar as dúvidas, tanto minhas como dos nossos ouvintes, referente a missões evangelísticas. E também quero agradecer à Universidade Unicesumar por ter um aluno como o senhor lá e por liberar o senhor Marcos de estar aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço o convite, porque é muito bom falar de Deus, falar do Evangelho, falar das missões. E nós precisamos entender que missões não é só muro pintados, não é bandeirinhas levantadas, mas arregaçar a manga, obedecer o Pai e fazer o que Ele quer e multiplicar, triplicar o número de pessoas para alcançar o reino de Deus. Muito obrigado.